Bem-vindos ao quinto podcast da programação Clássicos, do projeto Welton Schön. Hoje, apresentando o pensamento, a obra do primeiro homem moderno. E vamos falar por quê. É uma pessoa notável, uma personalidade notável, um pensador profundo, que teria uma influência enorme na filosofia ocidental nos séculos seguintes, e que vive aquele momento a que nós referimos no último programa, da queda do Império Romano, uma daquelas grandes tragédias da humanidade a que nos referimos. Mas, além dessa experiência, do testemunho desses grandes acontecimentos políticos, e podemos dizer também geopolíticos, embora a palavra não existisse à época, além de ser uma testemunha desses desenvolvimentos catastróficos que se passam ali no final do século IV, início do século V da nossa era, esse pensador está vivendo também um momento importantíssimo para a construção, para o erguimento da nossa civilização. Esse momento é a patrística, aquela série de obras, de escritos cristãos, produzidos entre o final do século I e o século VI da nossa era. A patrística foi o encontro da filosofia grega com a revelação cristã. Passado aquele momento apostólico, da ação, do testemunho dos apóstolos que estiveram com Cristo, a primeira igreja se vê diante do desafio de levar essa verdade da revelação e, ao se deparar com esse desafio, ela tem que enfrentar o pensamento hegemônico, a dominância do pensamento, digamos assim, pagão à época. E esse encontro se dá através de um debate e de assimilação de ideias, do qual um dos grandes personagens é esse pensador que nós vamos tratar hoje. A patrística, vale a pena aqui colocar, é esse conjunto de obras a que nós nos referimos, é importantíssimo para a afirmação da teologia católica, ela seria determinante nos séculos seguintes para a consolidação dessa teologia, mas vamos lembrar bem que ela não significa que todos os seus autores, patrística vem de padre, todos os seus autores fossem padres da igreja. Para ser padre da igreja, haveria que serem atendidas outras condições. Depois, não é o caso de nós nos alongarmos aqui sobre ela. De toda forma, esse conjunto de obras é determinante para a fundamentação lógica, filosófica e teológica da Igreja Católica e, consequentemente, da civilização ocidental que dela vai nascer. E esse personagem vai ter um papel importantíssimo nesse processo da patrística. Digamos, então, ele é um testemunho daquela tragédia política que vai se desenvolvendo e é um ator determinante nesse movimento da patrística. Nós podemos dizer que nós vamos tratar do primeiro homem moderno. Por que o homem moderno? Porque é aquele ser que se depara, que se vê entre uma verdade que ele não alcança e a sua busca por essa verdade nessa vida terrena, com todas as dificuldades, e essa pessoa, esse pensador, enfrenta essa situação, ele está de um lado, passa por outro, pela fé, pelo conhecimento, e deixa um legado importantíssimo para nós. Vamos tratar de Aurelius Agostinus de Hipona,
nosso Santo Agostinho, e aqui vamos usar como gancho a obra que eu entendo ser a mais importante de Santo Agostinho, Cidade de Deus. Mas ao falarmos de Santo Agostinho, de Cidade de Deus, é necessário nós traçarmos um perfil, um rápido perfil intelectual de Santo Agostinho. Santo Agostinho se converte em 386 aproximadamente, ao cristianismo e vai então iniciar a sua trajetória de pensador cristão até o início do século V. E vai começar com um livro contundente contra os acadêmicos, no qual ele debate com os filósofos da época a verdadeira felicidade. É um livro que fala da questão da sabedoria como um caminho, a busca da verdade. As palavras dele são muito importantes para nós entendermos se é que nós podemos usar algumas sentenças para resumir obra tão importante. Quem usa a sabedoria é necessariamente sábio. Isso não é um pleonasmo. Seria sábio, portanto, aquele que buscasse de modo perfeito a verdade, mesmo que não conseguisse chegar a ela. Porque ele defende que a sabedoria não é conhecer a verdade, porque eventualmente não podemos chegar a ela. A sabedoria é caminhar, é o caminho que se percorre para atingir a verdade. Seria sábio, portanto, aquele que buscasse de modo perfeito a verdade, retomando, mesmo que não conseguisse chegar a ela. Isso porque o caminho que conduz à verdade, pelo que me parece, não pode ser melhor compreendido do que inquirindo diligentemente sobre a verdade. E usando, portanto, desse caminho, já é por isso alguém será sábio. Nenhum sábio pode ser miserável. Todo homem é, portanto, miserável ou feliz. O que torna alguém feliz, portanto, não é apenas o encontrar a verdade, mas a investigação da verdade por si mesmo. Ele escreve esse livro com 32 anos, logo após a sua conversão. São 3 livros e é um diálogo. É a primeira obra desse percurso intelectual de Santo Agostinho. Em seguida, ele vai falar de Mendácio. Em De Mendácio, ele vai falar sobre a mentira. E é também um livro apresentado na forma de um diálogo, no modelo platônico, mas é notável a taxonomia da mentira que Santo Agostinho propõe quase no final do livro. Ele classifica a mentira em 8 gêneros. O primeiro gênero é a mentira quanto à doutrina sagrada, a pior mentira, a mais grave. O segundo gênero é a mentira segundo pior, mais grave, só para prejudicar outras pessoas. Quem mente só para prejudicar outrem. O terceiro gênero é a mentira para prejudicar outras pessoas, gerando vantagens para si. Há uma diferença entre a mentira por perversidade e a mentira por busca de vantagem. O quarto gênero é mentira por mero prazer, sem prejudicar outros ou obter vantagens com isso. O quinto, mentira que causa benefícios a outras pessoas. O sexto gênero, mentira que evita prejuízos a outras pessoas. O sétimo gênero, mentira que beneficia nosso corpo e nossa saúde física. E o oitavo gênero, considerado por Santo Agostinho o menos grave, aquele que, se nós pecarmos, deveríamos nos aproximar dele. A mentira para não sermos violentados, feridos ou prejudicados. Uma leitura sumária dessa taxonomia da mentira pode enganosamente propor que Santo Agostinho defendeu a mentira, até mesmo o oitavo gênero, o menos grave. Mas é impressionante o comentário que ele faz antes a título de alerta. Não devemos mentir pelo oitavo gênero da mentira, mesmo pelo oitavo, porque nos homens bons
prevalece a castidade da alma, a pureza do corpo. Nos maus, nos homens maus, o que fazemos é mais relevante do que o que permitimos que nos façam. É o existencialismo literário de Sartre e de Heidegger multiplicado por -1. A lição definitiva de Santo Agostinho sobre a necessidade da verdade em todas as situações. Outro livro, como educador, como professor de retórica, Santo Agostinho aqui exerce toda a sua autoridade para escrever De Magistro. De Magistro é uma obra importante para aquilo que mais tarde se chamaria de semiologia. Ele estabelece, por exemplo, aqui a diferença entre o nome e a palavra, nomen e verbum, entre a diferença, e ele aqui faz uma classificação de gêneros. Esse livro é particularmente importante pela questão dos signos. De fato, denominamos signo, em geral, todos aqueles que significam alguma coisa, entre os quais se encontram também as palavras. E assim falamos de signos militares, que em sentido próprio são chamados signos, mas não pertencem a essa categoria de palavras. E se, porém, eu dissesse que assim como todo cavalo é animal, mas nem todo animal é cavalo, assim também toda palavra é signo, mas nem todo signo é palavra. Não, tu não terias, creio eu, nenhuma dúvida. É um trecho do diálogo dele travado aqui, que mostra a profundidade do pensamento de Santo Agostinho como professor de retórica e um teórico daquilo que seria a semiologia, mais tarde, a simbologia plenamente desenvolvida na Idade Média. Prossegue o trabalho de Santo Agostinho, uma obra importante sobre o livre-arbítrio, poder e querer. Poder e querer. A responsabilidade, ele prega aqui a responsabilidade por si e por si próprio. Acontece que não negamos que Deus tem a presciência. Importante esse trecho aqui que eu selecionei. Não negamos que Deus tem a presciência de tudo o que haverá de acontecer, nem que queiramos tudo o que queremos. Como Ele tem a presciência de nossa vontade, ela será tal qual Ele prevê. E será a vontade, pois Ele tem a presciência de nossa vontade, e não poderia ser vontade se não estivesse em nosso poder. Portanto, ele tem presciência deste poder que está em nós. E pela sua presciência de Deus, nosso poder não nos é retirado. Pelo contrário, por sua causa, este poder está presente a mim de uma maneira ainda mais certa. Ele, cuja presciência não se engana, previu que a vontade seria minha. Então, é uma ode à liberdade do homem, à autonomia e à responsabilidade pelos seus atos. Nós estamos procurando elencar alguns trechos nesse percurso intelectual de Santo Agostinho, que vai prosseguindo. Depois, sobre o livre-arbítrio, ainda, como nós comentamos, ele foi escrito em 3 volumes, no período de 387 a 395, em Roma, depois que ele foi batizado. E vamos chegar ao livro mais lido de Santo Agostinho, Confissões, em que ele faz, digamos, uma catarse, uma assunção das suas falhas, dos seus pecados antes de sua conversão, e ele coloca em 13 livros das Confissões um marco definitivo que vai servir de pilar para as discussões teológicas ao longo de toda a Idade Média até o início da Idade Moderna. O cristianismo é interessante, como o organizador aqui dessa edição, ele apresenta muito bem o cristianismo e a cristandade. O cristianismo
seria vive as regras, os preceitos, os ritos que têm que ser obedecidos. Ao passo que a cristandade se torna a graça da libertação. Depois nós vamos falar de uma cristandade ocidental, quando uma determinada parte da população da Europa acredita viver, tem fé nessa graça de libertação pela salvação, pela revelação. A cristandade não se confunde com o cristianismo. O cristianismo está dentro da cristandade. Cristianismo entendido como normas, ritos, preceitos, e a cristandade um sentimento de libertação que é compartilhado por inúmeras pessoas. Do cristianismo, Santo Agostinho se ocupou em Cidade de Deus, e da cristandade tratou em Confissões. Aqui nós temos, em Confissões e em Cidade de Deus, as duas grandes obras, Cristandade e Cristianismo, de Santo Agostinho. E vamos deixar aos leitores, depois de alguns comentários a mais sobre Cidade de Deus, a decisão, a preferência por qual obra julgariam mais importante. Confissões é uma obra importante, porque Santo Agostinho é o teólogo da graça. Confissões é uma obra importante porque ele vai nos lembrar o tempo inteiro que o que ele se refere na catarse que ele faz do abandono do pecado, daquela vida que ele levava antes da sua conversão, a confissão não é um mero ato de assunção de culpa. A confissão a que ele se revela é o descobrimento, é a autorrevelação de uma graça imensa, a graça do qual ele é o principal teólogo, a graça em Deus, na fé católica, cristã. Então, é um livro importantíssimo que vai marcar a produção de Santo Agostinho e repercutir ao longo dos séculos seguintes. Mas vamos tratar alguma coisa mais de Cidade de Deus, que é o livro, digamos, mais marcante, Confissões mais lido, mais profundo, mais importante teologicamente, mas do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de um testemunho da necessidade, da asserção da necessidade, da passagem de uma situação a outra, a Cidade de Deus, nós entendemos que é mais característico desse momento em que Santo Agostinho culmina a sua vida e a sua obra. Como nós comentamos aqui na obra do Gibbons, na semana passada, sobre a decadência de Roma, Santo Agostinho ele vai ser como bispo de Hipona, no norte da África. Não vamos esquecer que o norte da África era vital para Roma. Ao contrário da ecologia de hoje, do ambiente de hoje no norte da África, lá era o celeiro de Roma. Era a grande produtora de cereais que alimentava a fome infindável de Roma. Era um local importantíssimo. E ali perto de Cartago, Hipona, Santo Agostinho era bispo. Ele observava a degradação dos costumes e nessa obra, além de debater com os neoplatônicos na sua conclusão, rebatendo um a um os argumentos dos neoplatônicos, ele começa a refutar a tese de que teria sido o cristianismo o responsável pelo enfraquecimento das virtudes romanas que levaram ao seu ocaso. Um absurdo tão grande quanto o do iluminismo, né? Pretender fazer uma história da humanidade apagando 1000 séculos de história da Idade Média, desconsiderando a arte, a teologia, a filosofia do Ocidente nesse período. Santo Agostinho, digamos, São Tomás de Aquino, Santo Abelardo e outros nomes notáveis da filosofia ocidental. Então, tão absurdo como seria no século XVIII propor isso, foi a alguns pagãos proporem que naquele ambiente de degradação moral haveria responsabilidade dos cristãos, que, ao contrário, eram um exemplo de comportamento pela modéstia, pela
o ascetismo, pela correção de atitudes que marcavam as suas ações perante todos. Aqui, Santo Agostinho, eu notei aqui uma frase, uma colocação no capítulo 33, porque esse livro aqui é a primeira parte, né, da obra Cidade de Deus. São 24 livros, aqui estão os 10 primeiros livros. Nessa primeira parte, ele fala aqui, muralhas de pé e costumes em ruínas, o que levou ao ocaso e ao fim de Roma. Nós vamos ter aqui, ao final, outra observação notável dele sobre o saque de Roma por Alarico, em que ele lembra que o saque da cidade, inclusive nas igrejas, que foram profanadas, algumas profanadas e saqueadas, onde se refugiaram os cidadãos, o saque era uma prática militar da época, inclusive dos romanos, que não poupavam tempo algum. Mas os lugares que foram poupados por Alarico o foram em nome de Deus. É o testemunho que Santo Agostinho nos dá desse acontecimento, desse fato que causou estupor em todo o Ocidente, o saque de Roma em 410. A obra vai muito além disso e merece, por isso é um clássico, porque aqui Santo Agostinho coroa todo o seu pensamento na questão da sabedoria, da busca da verdade, do duplo caminho, da dupla existência do homem que vive na cidade terrena, mas aspira à cidade de Deus. Cidade de Deus é tão importante no pensamento de Santo Agostinho que a ciência política moderna, na pessoa de uma das suas maiores inteligências no século XX, Hannah Arendt, iria inspirar a sua tese de início de sua vida acadêmica no conceito de amor de Santo Agostinho, em que ela reconhece essa dupla natureza humana que Santo Agostinho prescruta nas suas obras e vai culminar na colocação na balança entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Um clássico do pensamento ocidental, da filosofia, da teologia cristã, mas, acima de tudo, do bem pensar ao longo da história. Até a próxima!